Fala pessoal, boa noite. Luana, gostaria de agradecer pela sua pontualidade, mas como a gente está com uma demanda, né, somente você de aluno aqui na sala, o resto é a professora Ana Laura e os monitores, a gente eu vou pedir para você mais 5 minutinhos antes da gente começar, tudo bem? Você se importa? Porque, se eu não me engano, a Badia entrou, vamos ver se ela consegue voltar, né? Ela entrou antes do horário que a gente começa a gravar. Bom, pessoal, então, né, a gente deu mais esses 5 minutos aqui de tolerância. Agradecer a Luana, a Miriam pela compreensão. E hoje, antes de iniciar nosso conteúdo propriamente dito, gostaria de divulgar, né, o nosso folder que vocês receberam nos grupos de WhatsApp. E, por favor, divulguem esse folder, passa para frente, é uma oportunidade muito bacana, né, de vocês incentivarem as pessoas que convivem com vocês, ou até mesmo algumas pessoas que já estudaram um tempo ou trabalhou junto, né, e em mídia social, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, acaba que a gente conhece muita gente, né? Então, o nosso curso pede, por favor, para vocês, quem tiver o interesse, né, quem puder ajudar na nossa divulgação do curso técnico em saúde bucal, porque a gente gosta muito desse curso, a gente tem um amor muito grande por esses conteúdos e a gente gostaria muito que vocês repassassem para frente. Combinado? Então, aqui as informações, tá? A inscrição as inscrições vão de hoje até o dia 21 de dezembro, tá? E a prova, ela vai acontecer no dia 7 de fevereiro. Se precisar de mais informações, é só acessar o site. Peço Alexandre, também. está falhando. Está É só falhando? comigo ou com você também? Larissa, Pedro, como que tá aqui o som? Para mim tá normal. Normal? Beleza. Então, até aproveitar aqui, né, Larissa, Pedro, se vocês também puderem divulgar, tá? Eu não sei se foi para o grupo do projeto, né? Mas a gente vai enviar lá para vocês ajudarem a gente nessa divulgação. Combinado? Vou voltar aqui para os slides da aula. Tá bacana o som, Luana, Miriam, tá tudo ok? Então tá bom. Pessoal, hoje a gente vem falar sobre autocuidado apoiado em métodos de motivação e educação para promoção de saúde bucal. Lembrando que a gente tem duas reposições, tá? Na semana que vem, então, nós teremos aula tanto no dia 14 quanto no dia 16, que foi o que eu combinei com vocês no nosso primeiro dia de aula. Uma dessas semanas, né, seria, no caso, uma das aulas seria da nossa disciplina, outra aula foi a da nossa primeira semana, que eu estava em licença. Em relação a isso, pessoal, se vocês perceberam, no Moodle, o módulo 5 e 6, ele está no mesmo módulo, né? E a gente só, além dessa, nós temos mais 3 aulas, que seria a aula do dia 15, do dia 16 e do dia 21. A partir de agora, eu fiz algo um pouquinho diferente, tá? Para a gente fazer a prática ou melhor, a gente vai fazer a nossa aula prática na nossa aula síncrona.
Quem não participou da aula síncrona presencialmente, né, pode conversar comigo, se for o caso a gente marca um outro horário aqui na sala do MConf para poder fazer essa atividade junto. E quem conseguir assistir a aula e fazer, tá? A gente considera a gente considera a atividade e depois vocês podem enviar para mim, por favor. Combinado? Dessa forma, pessoal, então, a nossa segunda aula, que entra naquele combinado, né, de 10, 15 minutinhos a cada dia, para completar a aula que seria do feriado, tá? Então, gente, o que é? Por isso que esses dois módulos, eles estão juntos. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês, tá? Um conceito de autocuidado apoiado e como que a gente consegue mudar a nossa rotina. É difícil mudar a rotina. É difícil. Não é, na verdade, vou até mudar. Não é difícil entender que é importante. É difícil a gente tomar iniciativas para entender que algo é importante. E isso vale para qualquer coisa. Vale para a academia, vale para os estudos, vale para a alimentação, vale até, por exemplo, para alguma pessoa que gasta demais no cartão de crédito, para outra pessoa que, por exemplo, tem uma alimentação toda errada ou escova os dentes com muita força, ela sabe que ela tem que parar com aquilo, só que é difícil ela iniciar. Então, por isso que a gente vem com o conceito de autocuidado apoiado, que a gente vai, né, apresentar para vocês aqui na disciplina, e também sobre técnicas de motivação e mudança de hábitos, tá? Então, Luana, Miriam, eu queria que vocês respondessem aí no chat para onde vocês iriam. Vocês tomariam o caminho número 1 ou vocês iriam pelo caminho número 2? 2, não é? Por que o 2? Existe uma placa aqui. Cuidado, cachorro feroz. O caminho 1, talvez ele é até mais rápido. Talvez tenha uma ponte com um riacho que você vai conseguir tomar água, né? Ou seja, ele pode ser até mais agradável, só que ele é perigoso. E por isso, por estar com essa placa, né? O que a maioria de nós fazemos? Vamos para o caminho 2. E isso é muito importante. Nós estamos sendo avisados, ou seja, existe um apoio importante ali, tá? Olha só, tem uma placa escrito, não vá para lá, ali tem um cachorro bravo. Se eu quiser ir pelo caminho número 1, eu posso? Eu posso. Só provavelmente o que vai acontecer comigo? Eu vou ser mordido pelo cachorro. E eu já fui mordido por cachorro, gente. Não quero ser mordido novamente. Eu era bem pequenininho, tá? E foi justamente por isso. Olha só como que foi a situação. Agora que eu estava me lembrando disso. Eu estava numa fazenda e aí tinha duas donas de um cachorro, né? E eu perguntei assim, posso passar a mão? Eu devia ter uns 8 anos de idade. Uma chegou e falou assim, pode, mas cuidado. A outra falou assim, não passa, que ele é bravo. O que eu devia ter interpretado? Não, tá me avisando, estão cuidando de mim para eu não passar a mão no cachorro. Eu, doidinho para brincar com o cachorro, o que eu fiz? Fui passar a mão no cachorro, tomei uma mordida, né? Então, nesse sentido, a gente é avisado constantemente. A gente é avisado em relação à frequência da dieta no açúcar, com o açúcar, que foi o que a gente conversou aqui. A gente é avisado quanto a técnicas de escovação. A gente é avisado quanto à necessidade de exercícios. Nós somos avisados como a qualidade da nossa alimentação em termos de gordura, de necessidade de nutrientes, né? Nós somos avisados em relação à não utilização, ao não consumo. Eu acho que é a utilização, né, o consumo de cigarro, de tabaco. Nós somos nós somos orientados quanto à necessidade de protetor solar, tá?
principalmente para algumas profissões, né? Mesmo durante o dia a dia, protetor solar não é só para passeio. E isso nem sempre a gente coloca em prática. Então a gente vai trazer esse conteúdo aqui para mostrar algumas frases que a gente tem que evitar. Pessoal, olha só, eu não quero ninguém conversando em sala de aula, eu quero que todo mundo entregue o exercício, e é assim que vai ser. A partir de agora é assim. Vocês acham que essa comunicação ela é interessante? Respondam aí no chat para mim. De jeito nenhum, tá? Não pode ser dessa forma. E muitas vezes o TSB, o dentista, ele faz isso com o paciente. Ou talvez o próprio paciente ele é cobrado dentro da família dele assim. Tem que passar o fio dental, tem que escovar os dentes. Menino, você já escovou o dente? Não é assim? Vai escovar o dente, senão você vai ver chinelo voando. Eu já escutei umas frases assim, não comigo, mas eu já escutei algumas pessoas falando, né, que brigam com o filho para escovar o dente. E o dentista também fica bravo. Chega lá na consulta e fala: seu Antônio, eu já falei 1000 vezes, olha só a sujeira da boca do senhor. Guilherme, olha só que bagunça que está sua boca, a gengiva toda inflamada. Chama sua mãe, ela não está escovando direito, olha que mundice. Vem cá, gente, isso não faz parte do nosso cotidiano. Nós não fazemos isso, eu espero, tá? Mas a gente sabe de situações em que profissionais ou familiares cobram de uma maneira negativa o paciente. E quem tem vontade de mudar dessa forma? Um outro ponto importante que por muitos anos isso deu errado. Não pode comer doce. Tá comendo doce na frente do dentista? Olha só, ela é TSB, você está comendo doce na frente dela. Guarda essa bala. Gente, não é assim que as coisas funcionam, tá? E tem uma frase que eu acho muito legal, né, que é: todo ser humano gosta mais de dar ordens do que de recebê-las, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que a pessoa ela entenda, tá, que aquela situação não é ideal para ela. A gente tem que fazer com que a pessoa ela chegue a esta interpretação e não que ela cumpra como uma ordem, né? Por isso, né, que nós chegamos no conceito do autocuidado apoiado. O que é o autocuidado? O responsável pela sua saúde é você. O responsável pela minha saúde sou eu. Agora, né, vamos fazer de conta aqui que nós não somos profissionais de odontologia, nós somos da população em geral. Eu sou da população, né, não sou dentista. Eu sei escovar os dentes? Provavelmente. Mas da forma correta? Não sei. Tá? E é aí que está a situação. Se eu estiver escovando de uma maneira correta, de uma maneira incorreta, eu vou precisar de um profissional da saúde, seja o TSB, seja o dentista, para me mostrar qual que é a forma correta. Então, eu vou no consultório, eu vou na clínica, eu vou no serviço público, lá vai ter o dentista e o TSD para me apoiar, para me incentivar, para mostrar o que eu estou fazendo de errado. Este é o apoio. Agora, na hora que eu assimilei esse conhecimento, esse conteúdo, quem é o responsável por colocar em prática? Eu sou responsável. Então, se eu chego em casa e não escovo os meus dentes, não passo fio dental, não respeito as orientações de frequência de dietas de ácido, doce, que o TSB e o dentista passou, quem que é o errado? Ou melhor, não errado. Quem que é o responsável? Eu. Tá? Mas então, o que é o bonito desse conceito? Né? Que a gente descentraliza a responsabilidade do cuidado no profissional de saúde.
A responsabilidade do cuidado é do próprio indivíduo. Agora, esse indivíduo ele precisa ter apoio. Quer um outro exemplo aqui? Eu vou no cardiologista, ele fala assim, Alexandre, você vai ter que fazer exercício 3 vezes na semana, parar de comer bacon, parar de comer fast food, diminuir na carne vermelha com muita gordura. Aí eu escuto, né? Beleza. Só que na hora de pôr em prática, eu não faço nada disso. É dali bacon, feijão tropeiro, carne gordurosa. Ou seja, eu tenho um apoio dele, mas eu sou responsável pela minha saúde. Quando eu tenho um apoio, mas eu não quero mudar a minha saúde, vai ter algum bom resultado? Quando eu quero mudar a minha saúde, mas eu não estou sendo apoiado por um profissional da saúde, eu vou ter um bom resultado? Também não, porque eu não sei o que fazer. Então, nós temos que criar um conceito da importância do apoio do profissional da saúde, porque assim a gente vai orientar os nossos pacientes, mas embutir a responsabilidade na mudança desse paciente. Assim, a gente consegue melhorar a situação da saúde de uma forma geral, seja, né, por exemplo, no âmbito mais amplo da saúde, ou seja, numa escovação de dente também, né, trazendo agora para a odontologia. Pode ser tanto da dieta, do exercício, quanto da escovação do fio dental. Lembrando que muitas vezes, né, ou melhor, na maioria das vezes, esse conceito de saúde ele é geral. Estava até lendo uma reportagem hoje, falando, né, uma orientação, na verdade nem era uma reportagem, era uma orientação da importância de manter os cuidados com a saúde bucal nessa época de quarentena, sem inflamação gengival, né, e o que sistematicamente, ou seja, no corpo geral, uma cárie, uma gengivite, uma periodontite pode acarretar, né? Então, pessoal, para a gente incentivar a mudança de comportamento, existem essas 5 fases. A primeira fase é a fase de pré-contemplação, ou seja, não tenho vontade de mudar. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui como se fosse de academia, depois eu dou um exemplo de odontologia. Eu estou obeso, com colesterol alto, né? Falaram para eu fazer exercício? Não, mas eu estou na fase de pré-contemplação, não quero mudar não. Estou bem aqui, vou ficar desse jeito mesmo. Tá, né? Alexandre, mas você precisa, não. Ih, nem vem com esse papo. Tá? Agora eu vou para a segunda fase, que é a fase de contemplação. Há desejo de mudar, mas não no momento. Aí eu começo a pensar assim, minha saúde já não está muito boa, eu fui subir a escada ali, nossa, custei, antigamente, há 10 anos atrás, eu fazia isso num pulo, agora eu cheguei aqui em cima bufando, né? Eu acho que o ano que vem, dia 1º de janeiro, né, eu vou começar a mudar a minha rotina. E não, mas então nem vou começar no ano que vem, no dia 1º de janeiro, não. Eu vou começar dia 4, tá? Porque dia 4 que é segunda, eu vou começar na segunda. Né? O que é isso? Eu tenho o desejo de mudar, mas não é o momento. Tá vendo como eu só fico jogando para frente? Terceira fase, preparação. Aqui tenho o desejo de mudar. E eu já começo a me preparar para isso. Tá? Né? Comecei a procurar uma academia, achei cara a academia, mas agora eu estou vendo ali no Parque Sabiá que não é tão longe quanto eu achava, dá para eu ir lá, não dá para eu caminhar? E olha só, comecei a preparar algumas comidas mais saudáveis, né? Então eu vou ou melhor, eu começo a ver lá no supermercado, vou na seção de fruta, na seção de legume, né? Eu quero mudar, eu acho que eu vou mudar. E na quarta fase, que é a fase da ação, a gente começa a fazer atitudes para realmente mudar. Né? Então agora eu vou correr no Parque Sabiá, eu cozinho meus legumes, eu faço uma salada, eu cuido mais do meu corpo.
Então, essa é a fase da ação. E a quinta fase, que é a fase de manutenção, é uma fase que normalmente ela vem depois de 6 meses ocorrendo a fase da ação. O que isso significa? Que nesta fase de manutenção, que é uma fase difícil também, um desafio de persistir nesse comportamento, a gente mantém a nossa mudança de hábito, que foi um hábito mudado para melhor. Bom, pessoal, então vamos trazer isso para a odontologia. O seu João, ele tem muita biofilme, muita placa, muita cárie, muita doença periodontal, Só que a gente conversa com ele, ele fala, não, nem quero ir no dentista não, tá? Não quero saber disso agora não, sempre foi assim, meu pai, minha mãe, eles perderam todos os dentes, é assim mesmo. Essa seria uma fase de pré-contemplação, não tem vontade de mudar, fica dando justificativa. Na fase de contemplação, ele começa a pensar o seguinte, nossa, eu preciso mudar a minha higienização, preciso aprender a passar esse bendito desse fio dental. Mas não, hoje não, amanhã eu faço isso, semana que vem eu faço isso. Eu preciso marcar lá no postinho, ou ligar no consultório para marcar uma consulta para o dentista. Tem tempo que eu não vou, Mas ano que vem eu faço isso, agora o dia está apertado, nesse sentido. A terceira fase, que é o desejo de mudar. Olha, não, eu preciso ir no dentista realmente, eu preciso conversar com o TSB, eu preciso fazer uma limpeza nos meus dentes, Eu vou ligar para o TSB, vou ligar para o dentista, Vou marcar uma consulta com ele, com a equipe dele, E aí o TSB vai ter a oportunidade de explicar, de orientar esse paciente. Então, ele tem vontade de mudar. Na fase de ação, ele realmente está mudando de hábitos. Então, agora, o TSB e o dentista explicaram como passa o fio dental, técnica de escovação, fizeram a limpeza, profilaxia, raspagem. Então, agora está mudando e agora ele está mantendo melhor essa higienização. E a partir da hora que ele mantém esse processo durante 6 meses, entra na fase de manutenção dessa saúde. Vocês viram como que isso vale para a nossa vida de uma forma geral, pessoal? Vale para tudo, Então, desde a odontologia, para a nossa saúde geral, até mesmo para os nossos estudos e a nossa qualidade de vida, Até mesmo como a gente lida com os nossos familiares, amigos e por aí vai. E para facilitar este apoio do autocuidado apoiado, existem alguns métodos de motivação e educação que a gente vai falar aqui, que são a motivação e educação direta, ou cara a cara. O que é cara a cara? Eu estou te olhando, estou te vendo, a gente está junto aqui no mesmo ambiente. E a indireta, ou eletrônica, e a distância pode ser por correio ou telefone. E na verdade, gente, essa indireta eletrônica, a distância, por correio, telefone, hoje em dia, elas se confundem. Então, estas duas situações aqui, elas podem ser classificadas como indireta. Seria a melhor forma de ter essa classificação. Por que eu falo isso? Porque com o boom da tecnologia, do WhatsApp, Instagram, Facebook, essa comunicação indireta, ela ficou à distância também, por correio, telefone, ficou tudo muito junto. Tá? E agora eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, na cara a cara ou na direta, tem um contato direto da saúde bucal com o paciente e oferece melhores condições. Para realizar, pessoal, esta educação direta, a gente precisa ter alguns conceitos embutidos. Olha só o seguinte. E aí, como é que você vai? Tá tudo bem? Olha só. Você precisa melhorar a sua higienização, sua escovação. Como que você vai fazer? Tá? Você vai pegar a sua escova de dente e vai escovar, fazendo esse movimento, de vai e vem. Parece um trenzinho. Depois, você vai fazer esse outro movimento que parece uma vassourinha. Vai limpando todos os bichinhos que dão, que promovem a cárie, que vai fazer com que seu dente fique doente. Aí ele vai ficando pretinho, E vai ficando, um dente doente. E vai ficando cada vez mais fraco, até, que a gente precisa colocar uma massinha nesse seu dente, para deixar ele fortão de novo,
Tá? Então, para não passar por todo esse processo, você não ficar dodói, é importante a gente caprichar na escovação. Pessoal, essa linguagem ela é bacana? O que vocês acham? Escrevam aí no chat. Ela pode ser bacana para uma criança de 6, 7 meses. Vocês concordam comigo? Agora, para uma criança, ou desculpa, para um adulto, para um pré-adolescente, é bacana? Gente, de jeito nenhum, tá? Então, o que eu quis dizer com isso? Que uma forma como a gente faz essa motivação direta para uma criança, ela é diferente de quando a gente faz para um adolescente, pré-adolescente, adulto, idoso. Diferente. Gente, é triste falar, mas eu já vi dentista, paciente idoso, não querer ser mais atendido pelo dentista, já estava na fase final da prótese, porque o bendito do dentista chamou o paciente de vovô. E era quase da idade do paciente. Vê se isso tem cabimento. Já é uma situação difícil, já está fazendo a prótese, é difícil a adaptação da prótese no meio do meio da consulta, o paciente tem que ficar escutando esse tipo de coisa. Gente, é totalmente desmotivante. O paciente não quis, né, continuar o tratamento. Eu ainda estava na graduação, a gente teve que fazer mudanças, teve que mudar o dentista que estava junto com ele, né? Um outro ponto de vista. Olha só, pessoal, vou fazer uma orientação aqui. Bom, gente, então é o seguinte, para você ter uma boa higienização, tá? E no seu caso específico, eu vou indicar uma escova, que é uma escova suíça. Ela é ótima, tá? Ela tem um cabo ergométrico, ela tem a cabeça arredondada, existem mais de 5.000 cerdas nessas escovas. O tecido dela, as cerdas dela não é de nylon, é um tecido mais apropriado, né? Então você vai escovar com uma escova excelente. Você compra ela pela internet ou nas melhores redes de drogaria que existe. Ah, e além disso, tem uma pasta fantástica que é indicado para o seu caso. Valor do procedimento, vou colocar aí, pasta, né, de dente específica que foi indicada para esse paciente e a escova, R$ 60. Vocês acham que o paciente vai comprar? Dependendo do financeiro, do aspecto social dele, ótimo. Dependendo, não. Não dá para comprar. Tá? R$ 60 para quem ganha um salário mínimo. Tem que cuidar da família inteira? Não dá, né? Então, o aspecto social ele também tem que ser levado nessa motivação direta. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na inocência, tá? Na minha época de graduação, eu fazia um projeto, né? Eu era aluno de um projeto de extensão coordenado pela professora Liliane, né? E era muito bacana. A gente ia para dentro do presídio para fazer orientação de higiene, né, dos detentos. E algumas vezes não, né? E depois que esse projeto começou a andar, a gente fez até atendimentos lá dentro do presídio, que é tudo organizado, né? Tudo certinho. E aí, numa dessas palestras iniciais, eu falei assim, fiz a seguinte pergunta. E aí, pessoal, quem aqui passa o fio dental? E aí ninguém levantou a mão e virou aquela bagunça, né? Por exemplo, poxa, o dentista, na época eu não era dentista, mas eles consideravam como se fosse, né? O dentista está falando que tem que passar o fio dental, e aqui dentro não pode entrar o fio dental, e virou aquela bagunça, nossa, né? Confusão, todos os detentos, né? Ali no pátio, e aí o diretor depois, né, lá na verdade foi o dentista da penitenciária ou do presídio, né, não sei muito bem a diferença, que falou para mim, Alexandre, não, é porque aqui não pode entrar o fio dental. Eu falei, nossa, e eu falei, né,
E o que eles falaram? Não, o que a gente indica é usar sacolinha. Agora, pensa comigo, gente. Para qualquer outra situação, a gente poderia pedir para alguém substituir o fio dental por uma sacolinha? O que é sacolinha? Pega a sacola do supermercado, deixa fininho e vai passando entre os dentes. A gente poderia, pessoal, fazer isso? Não poderia, de jeito nenhum, mas é o aspecto social, o aspecto singular daquela população. Melhor assim do que sem fio dental, não é? Então, por que eu falo esse exemplo? Porque era um exemplo onde eu não estava com uma linguagem correta para aquela situação. Por isso, um outro ponto, nem sempre o que é ensinado é aprendido. Algumas vezes a gente é muito complexo. Pegue a sua escova, posicione a 45 graus em relação ao longo eixo do dente. Faça movimentos vibratórios durante 2 segundos. Em seguida, faça movimento de varredura em direção à face oclusal ou incisal. Gente, olha o tanto que isso foi técnico, né? Não faz isso não, tá? Chega, mostra para ele, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, alguns pontos que a gente tem que ter em mente, né, como dentista, TSB, ASB, na hora de fazer esta comunicação, tá? Frase, por exemplo, não, mas eu já disse isso inúmeras vezes. Tente dizer de alguma forma diferente. Se você já falou isso muitas vezes, o dentista está, desculpe, o paciente, ele ainda não aprendeu, tente mudar a sua linguagem. Talvez é a nossa linguagem que não está sendo adequada para esse paciente. Ou eles não entendem ou não querem aderir. Ou seja, não deixe de dar o seu apoio. Tá? A gente não pode ficar pensando desse jeito. Olha só, como que a gente tem que pensar? Vou estudar mais para me atualizar e tentar passar uma informação mais precisa para esse paciente. Vou abordar o assunto de uma forma diferente. Quem sabe assim, ele assimila de uma forma melhor, tá? E o que o paciente muitas vezes pensa? Né? Bom, ele me deu muitas explicações, mas foram tantas que eu não entendi nada. Ou seja, sabe aquela consulta que a gente chega e bombardeia o paciente com informação? Não adianta. É degrau a degrau, pouquinho a pouquinho, né? O paciente talvez ele até está com boa intenção, mas ele pensa assim, nossa, foi tanta informação que eu acho que eu vou lembrar muito pouco do que foi passado, né? Não fixou aqui na cabeça, na minha mente, né? Eu tenho uma porção de dúvidas para tirar com TSB e com o dentista, mas eles só ficaram falando, tão acelerado, que o paciente não teve nem condição de fazer a pergunta e tirar essa dúvida, né? Então, por isso que é importante a gente entender como que, né, o melhor é esse tempo para o paciente assimilar todas essas questões, tá? Um outro ponto que a gente tem que evitar, já aconteceu isso comigo, eu cheguei e falei assim, né? Olha, passa a seringa, por favor. E eu tava falando o quê? Da seringa tríplice. E aí o paciente, nossa, vai me anestesiar? Né? Aí eu falei, não, né? É de jogar o ar e a água. Ele, agora entendi, mas por quê? Para o paciente, normalmente, né, seringa remete à anestesia. Para a gente pode ter, tem vários tipos de seringa na odontologia, inclusive a seringa tríplice, né? Um outro termo que a gente usa, escove melhor a região cervical, sua oclusal está precisando melhorar. O fio dental ele tem que ser passado na distal de todos os dentes, inclusive do terceiro molar, né? Ou do segundo molar, quando não tem um terceiro molar, né? Aí o paciente pensa, poxa, mas o que é isso? Muito termo técnico. A gente tem que ser uma linguagem mais fácil de passar, né? E um outro ponto importante é, além de adequar a nossa linguagem, mostrar para o paciente, olha só, como que é o nível de entendimento, de aprendizado
de acordo com o que foi mostrado, né? Quando a pessoa ela lê, isso não é só para odontologia não, para qualquer coisa, viu, pessoal? Quando a gente lê alguma coisa, normalmente a gente aprende 10% do que a gente leu. Quando a gente ouve algo, a gente aprende 20%. Quando a gente vê, a gente aprende 30%. Quando a gente ouve e vê, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Vocês estão me ouvindo e vendo os slides da aula, a gente aprende em torno de 50%, ainda é pouco, né? Por isso que a gente precisa desses estudos e principalmente da aula prática, tá? Que é o que eu peço para vocês, né, lá nos exercícios dos tópicos dos módulos do Moodle. Porque quando a gente faz, a gente aprende 90%. Então, além de você explicar para o paciente como que tem que fazer, tá? Ou seja, ao invés dele só te ouvir e aprender 20%, ele tem que te ver e ouvir fazendo. E depois disso, ele tem que ter oportunidade de fazer. Então, calma, sem pressa. Fale, demonstre e depois dê a possibilidade dele treinar, seja no manequim, como uma criança, seja, por exemplo, no escovódromo, fazendo a própria escovação da prótese ou da boca. Né? Da prótese a gente viu aqui na nossa disciplina que ela é complexa, ela é algo novo, né? Para o paciente que nunca usou prótese, né? Ela é algo novo, então dê oportunidade para ele fazer. Fale para o paciente, demonstre para o paciente e oriente o paciente nessa execução. Agora a gente vai para a educação indireta, que ela é realizada na ausência da equipe de saúde bucal, tá? E o importante é isso aqui, ó. Ela somente deve ser utilizada após o método direto. Então a gente, tá, fez a educação direta, conversamos com esse paciente e depois a gente solidifica esse conhecimento, essa mudança, essa manutenção por meio da indireta. Um exemplo disso, olha só, para ele assistir um vídeo como o do dentinho, do ratinho, do Castelo Rá-Tim-Bum, ensinando, né, a importância da escovação, o dentista do TSB tem que estar presente? Não, não tem. Agora, adianta só assistir o vídeo? Não, não adianta, né? Senão ele não vai saber como que faz a escovação, nem passe fio dental. Por isso que antes da indireta, a direta. Um outro ponto importante, eu gosto, né? Eu acho legal, eu gosto desse vídeo, mas normalmente o público aqui é muito mais voltado para as crianças e pré-adolescentes do que para adulto. Por mais que a gente também goste, né? Mas é uma visão totalmente diferente. Isso não vai me ensinar, não vai me motivar, né? Eu posso até achar legal, mas eu preciso de algo mais técnico para me mostrar como que faz isso, né? Então, o ponto que a gente tem que ser claro é que esperar que o paciente aprenda sozinho com o meio da técnica indireta é um equívoco. Por isso que volto nesse slide aqui. Somente depois da técnica direta que ela deve ser utilizada. Então, o que eu estava falando era justamente isso, focar no público-alvo. O vídeo do ratinho, ele é muito legal, do Castelo Rá-Tim-Bum. Alguém aqui já viu esse vídeo? Badia, Luana, Mirena, Miriam, né? É muito legal para a gente utilizar com criança, estimula bastante. Tá? Eu vou ver se eu acho esse vídeo e coloco lá no Moodle, tá? No YouTube. É muito legal, tá? Para criança é muito bacana. Agora, um vídeo da Colgate mostrando realmente, né, em forma de de uma animação mais fiel da boca, mostrando a posição dos dentes, de uma linguagem mais séria um pouquinho, né, é muito mais viável, né, comparando com uma linguagem para um adulto. Então a gente tem que focar no público-alvo, assim como na direta, na indireta também. Então olha só, posso enviar, né? Pode ter até mesmo na recepção, na sala de espera, no nosso projeto de sala de espera a gente faz isso, né? Desenhos ensinando a importância da higiene oral, como fazer a higiene oral, ótimo. Este aqui é um exemplo de educação indireta que bate muito bem com
o público infantil. Agora, olha esse outro exemplo aqui, foi o que eu falei, se eu não me engano, na semana passada, né? Não adianta, desculpa, no primeiro dia de aula que eu falei isso, no primeiro dia de aula dessa disciplina, não adianta bombardear o paciente com um monte de informação. Vai fazer um clareamento, como está aqui, não adianta chegar e jogar um monte de informação para ele, como, por exemplo, como que você tem que utilizar o gel, né? Quanto tempo, o que você faz depois que tira a moldeira. Tem que falar isso, nós temos que falar isso. Mas nós também temos que o quê? Entregar escrito. Não quero entregar em papel. WhatsApp, e-mail, também é uma forma de comunicação indireta, né? Aqui, recomendações pós-operatórias, foi o exemplo que eu utilizei no primeiro dia de aula. O paciente acabou de fazer exodontia de 4/3 molares. O senhorzinho acabou de fazer a cirurgia de exodontias múltiplas e instalação de uma prótese imediata ou de um protocolo. Ali ele não está nem em condições de receber todas essas informações. Por isso que antes de executar a cirurgia, na fase de planejamento, a equipe odontológica, o dentista TSB, já tem que dar essas informações. E depois também, junto com um documento que explica tudo, como tem que ser, todas essas orientações. Tá? Exemplos, né, outros exemplos de educação indireta. Aqui é o que antigamente chamava de correio, mas eu faço questão de atualizar. Eu coloco correio tanto físico quanto eletrônico. Era muito comum receber, por exemplo, cartões postais, né, em datas comemorativas, principalmente do Natal, em dentista, aniversário, né? Agora, não adianta, pessoal, só mandar uma mensagem de Natal. É interessante ter um outro comunicado também, né? Então, olha só esse exemplo aqui, que legal, ó. Tenho certeza que você está se cuidando, mas está na hora de retornar para uma avaliação. Espero rever o seu sorriso. E isso é legal, né? É uma forma leve de mostrar para o paciente que é importante ele retornar para a consulta odontológica, né? Um outro exemplo, ó, aqui do nosso grupo de pesquisa de lesões não cariosas, onde a gente fez esse folder, a gente está quase finalizando, né, uma sequência de folder de panfletos, né, no bom sentido, mas com informações relativas à necessidade de prevenção do desgaste dentário, né, relacionados à odontologia do sono, bruxismo, dieta, e a gente vai passar isso para o nosso paciente, tá certo? Então, são meios que a gente pode enviar por WhatsApp, pôr no Facebook, enviar por e-mail, ou entregar impresso, né? Independente se é físico ou eletrônico, é uma forma efetiva de comunicação à distância. Olha só esse outro exemplo que legal, né? Livro, gente, nunca vai ser perdido, nunca vai ser substituído, né? Por mais que a gente tenha muito conteúdo digital hoje, o livro físico de papel, muita gente ainda gosta de ler. E este marca-texto aqui, né, marca-página, não marca-texto, né, marca-página, é um exemplo muito legal que o dentista e o TSB podem ajudar nessa comunicação. Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas isso é mais com dentista. Gente, a gente, formando vocês, a gente precisa criar uma conscientização de que de vez em quando o dentista ele é muito fechado. E vocês têm a oportunidade de abrir a cabeça do dentista, dar novas ideias para ele. Os meninos aqui, Pedro, a Larissa, a Ana Laura, né? Pedro e a Larissa que vão se formar dentistas, a Ana, né, dentista, sabem, eu sei, nós, né, tivemos uma formação parecida. A gente sabe que o dentista ele precisa abrir mais a cabeça. E várias vezes é o próprio técnico que vai, né, motivar o dentista nesta mudança. Então, aqui alguns, né, é uma ideia legal que
de educação indireta e algumas informações importantes, né, para esse tipo de educação. Recordar as necessidades de prevenção, informação como novos materiais e técnicas, principalmente não foco só em materiais e técnicas, mas necessidades, por exemplo, igual que é muito estudado hoje, relacionado com a apneia obstrutiva do sono, dispositivos estabilizadores oclusais. Lógico que a gente não vai focar, né, muito a técnica, quem decide, no caso é o dentista, mas é importante mostrar a evolução da tecnologia também. E devem ser positivos e enfatizar os benefícios do tratamento. A gente não pode chegar e falar assim, e aquela prótese aí, já está suja? Vem limpar com a gente. Não, olha só, tenho certeza que você está se cuidando, mas está na hora de uma nova avaliação. Olha só a diferença, né? E é assim que a gente tem que entender, tá? Por telefone, gente, é essencial. Eu sei que hoje, cada vez mais, as pessoas não gostam de utilizar o telefone, mas principalmente depois de uma cirurgia, depois de uma instalação de prótese, depois que você passou orientação de higienização para aquele paciente que tem muita dificuldade, liga para ele e pergunta: olá, tudo bem? Aqui é do consultório, da clínica, de fulano de tal, né? Eu gostaria de saber como que está indo, se você acostumou, se você trocou de escova, se você está conseguindo higienizar a prótese direito. E aí, colocou o aparelho ortodôntico, está conseguindo fazer a higienização de uma forma adequada, né? Então, são procedimentos que a gente consegue orientar o paciente, ou não orientar, né? Porque o orientar tem que ser feito direto, cara a cara, na educação direta, mas que a gente consegue tirar algumas dúvidas que ficaram nesse tipo de informação, e até mesmo, né, o paciente se sente mais acolhido. Não, eu fiz cirurgia ontem, ele está me ligando aqui para saber se eu estou me recuperando bem, e é importante, porque se não tiver, né, tem paciente que fica com vergonha, gente. Vou contar uma história aqui para vocês de uma pessoa que é bem esclarecida, mas que ficava com medo, depois de fazer a cirurgia dos terceiros molares, do siso, de escovar a região. E depois de 7 dias, sem escovar a região, ela só escovava de canino a canino, no máximo até pré. O que aconteceu? Infeccionou. Por quê? Porque ela era muito tímida. Ela, né, não queria passar isso para frente e perguntar para o dentista dela. Então, é uma situação delicada, é uma amiga minha, né? E aí depois ela veio falar comigo, né? Eu falei, nossa, tem que avisar muito, tem que avisar o mais rápido possível para o dentista que fez a cirurgia para conseguir, né, fazer um exame em você e tudo. Mas olha só como que foi, como que são as coisas. Ela veio falar comigo, que não fui o dentista que fez a cirurgia, porque eu sou amigo dela e ela tinha menos, né, vergonha de conversar comigo, apesar de ela falar que o dentista que fez a cirurgia dela foi totalmente aberto, mas mesmo assim ela tinha, né, por ser tímida demais, ela tinha vergonha. Então vamos praticar, pessoal. Qual o exercício que eu vou passar para vocês hoje, tá? E quem quiser ficar aqui, eu já vou tirando todas as dúvidas. É o seguinte, tá? É um exercício de grau de mudança. Então, como que os pacientes eles preenchem isso, tá? E como que vocês irão preencher isso, tá? Se vocês quiserem pegar um bloquinho, uma folha aí, depois preencher, me enviar, tudo bem, tá? Primeiro a gente vai colocar aqui um comportamento. E aí eu vou colocar aqui como se fosse eu, paciente, e eu não tivesse uma boa higienização. Eu preciso melhorar, passar fio dental e escovar dente. Tá? E aí eu escrevo aqui comportamento, o que eu quero fazer, e atividade. Atividades que eu preciso fazer para melhorar esse meu comportamento. Para cada atividade eu tenho um grau de interesse de mudar. 0 é o mais baixo, 10 é o mais alto, né? Minha vontade de querer mudar.
O paciente pode preencher isso aqui juntamente com vocês, viu? Vocês podem auxiliar o paciente nesse preenchimento. E olha só que bacana. Então, fiz aqui o meu preenchimento. Preciso melhorar o quê? Minha higiene bucal, tá? Troca de escova de dente. Quais atividades que eu tenho que fazer? Trocar minha escova de dente, utilizar o fio dental após cada refeição, escovar os dentes no trabalho, evitar doces após a última refeição, diminuir a frequência do consumo de balas. A partir da hora que eu escrevi tudo isso aqui, eu venho colocando o meu grau de interesse. 0 como menor, 10 como maior. Depois disso, eu coloco numa ordem de escada, tá? Olha só como que a gente faz. Se vocês quiserem fazer isso nas linhas do caderno, não tem problema, tá? Então, por exemplo, tem essa escada aqui, mas vocês podem fazer na linha do caderno mesmo. Então, por exemplo, o que é mais fácil? Ah, eu tenho vergonha de escovar os dentes no meu trabalho, então não tenho muito interesse. Eu marquei 3. Trocar minha escova de dente é tranquilo, né? Eu vou na farmácia, no supermercado e troco minha escova de dente. Então, é o meu grau máximo de interesse. Então, é o primeiro degrau da escada, tá? Primeiro degrau da escada é por onde eu tenho que começar. Alexandre, mas escovar os dentes no trabalho, usar o fio dental após cada refeição, é mais importante do que trocar a escova de dentes. E eu concordo plenamente. Mas olha só, quando a gente vai fazer, por exemplo, vai fazer uma caminhada, eu quero correr uma maratona. Esse é o meu interesse, meu objetivo. Eu começo andando um quarteirão ou eu começo já correndo 42 quilômetros? Passo a passo. Então, para não desestimular o paciente, porque talvez a gente fale assim, ó, você vai começar pela escovação do dente no trabalho ou com fio dental. E o paciente já acha que está muito difícil, porque ele não tem muito interesse em mudar. Por isso que a gente começa esse grau de mudança por algo que o paciente está mais disposto. Opa, já comecei a mudar aqui, né? Já mudei, já comprei uma escova de dente. Próximo. Agora eu vou, né, diminuir o consumo de balas durante o dia. Isso também é tranquilo, ó, né? Agora eu gosto muito de bala, só vou chupar bala depois do almoço, antes de escovar os dentes. Então, almoço, chupa bala, depois vou escovar os dentes. E aí a gente vai modulando desta forma. Beleza, pessoal? Essa atividade eu gostaria que vocês fizessem, tá? Para quem tiver o interesse, pode me enviar lá pelo Moodle. Eu vou abrir, tá, o espaço para vocês enviarem, pode fotografar o caderno e tudo. Mas por exigir, né, uma sequência e o preenchimento é complexo, quem tiver o interesse pode fazer comigo também, tá certo? Neste caso, esta aula prática, ela faz parte da nossa aula, né, das nossas atividades práticas, da nossa carga horária prática, porque isso faz parte de como que a gente orienta os nossos pacientes, né? Só que essa atividade, especificamente, ela não entrará dentro da parte avaliativa. Combinado assim, ela não vale nota essa atividade. Pessoal, então, né, a gente encerra por aqui. Tem o conteúdo complementar das aulas assíncronas lá no Moodle. Para quem, né, quem tiver dificuldade, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, lembrando, a Loana e a Miriam já estavam aqui, né? A Badia e Mirena, na semana que vem, nós temos 2 aulas para repor aquele dia que eu estava de licença. Beleza? Então, como a gente combinou no início da semana, a nossa aula da semana que vem, ela é na segunda-feira, no dia 14, e na quarta-feira, no dia 16. Beleza, sim? Pessoal, fica aqui meu muito obrigado. Nós estamos à disposição, eu, a Ana, os monitores, tá?
para auxiliar vocês no que for preciso, certinho? Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, fico aqui. E também, quem já está tudo tranquilo, a gente já encerra por hoje, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, é só escrever aí no chat. Beleza? Podemos encerrar então? Então, um abraço, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.